E nesse episódio vamos mostrar para você o que os artistas locais estão fazendo para embelezar as fachadas dos prédios e condomínios de Floripa. Quem vai contar um pouco dessa história para nós é o guia manezinho, Rodrigo. E nós vamos fazer um tour especial com ele hoje sobre as artes urbanas da cidade. Obrigado, Rodrigo, por receber condomínios pelo mundo aqui em Floripa. Coisa linda! Bem-vindos, bem-vindas a Floripa, terra do tio Frank. Os manezinhos chamam o tio Frank, Cascais, já te explicando, né? Por que manezinho? O tio Frank ajudou a começar a valorizar essa expressão. Ele ia para os lugares mais simples da ilha e dizia para as pessoas, olha, as histórias de bruxas que vocês contam, a pesca de vocês, essa tradição, esse folclore popular é muito importante, vocês têm valor. Ele pegava aquela Kombi que está lá, chamava a mulher dele, a Beth, que está na bola azul, e dizia, meu amor, hoje nós vamos tocar lá pro Ribeirão da Ilha. Chegava lá, o tio Frank chegava e diziam, opa, seu Frank chegou, hoje vai dar festa. Então ele é o principal responsável por começar a transmutar essa ideia. Frank em Cascais, depois um troféu chamado Troféu Manezinho da Ilha, entregue no mercado público. Aldírio Simões, jornalista, cria esse troféu para valorizar a nossa gente. Ó, quem é manezinho tem valor. E por último, um cara que o Brasil inteiro conhece, o Guga Kirten, o Gustavo Kirten, e aí sim, o Guga, ser da terra do Guga, vive motivo de orgulho. Então, por isso, pra gente hoje, manezinho é motivo de orgulho. Esse é muito simbólico pra gente, porque é o primeiro grande mural da cidade, 2016, começa esse processo de Street Art Tour, um Franklin Cascais pintado por outro manezinho, o Thiago Valde. E um detalhe, esse mural foi feito em duas etapas. Um lado de cá, 2016, o primeiro grande mural, e o outro, apesar de parecer tudo uma coisa só, foi feito lá em 2021. Então está na sequência, a gente observa um pouquinho de diferença de cor, mas tem praticamente 5 anos de diferença entre um lado e outro. Maravilha, vamos pro próximo? Bora! Agora a gente está aqui no mural Antonieta de Barros. Antonieta está viva, se a gente considerar o conceito dela. E quando a gente fala hoje de conceito de feminismo, era uma feminista daquela época. Imagina, ela nasceu uma mulher negra e diz, olha, eu não vou ter um marido para me sustentar, eu vou estudar. Eu vou estudar e vou ser professora. Uma professora era proibida de casar. E depois ela percorre essa carreira educacional, dá aula para muitos brancos ricos, 4 ex-governadores foram alunos da Antonieta, e aí ela chega como primeira mulher negra deputada do Brasil. E ela dizia o seguinte, se a gente não tiver educação para reduzir as desigualdades, a gente vai continuar num país desigual. Pintada aqui por 3 artistas. O Thiago Valde, que é um dos artistas ali do Franklin Cascais, mas por uma mulher negra, a Gugi, e pela Tuane. Então a Gugi utiliza muito essas cores roxo, laranja. A Tuane é responsável pelas mandalas, que aqui lembram a nossa renda de bill. E como é que se faz isso? Né? Primeiro precisa autorização e também tendo projetor para começar a fazer a pintura. E aí os artistas utilizam andaime, né? De cima para baixo. Então fazem primeiro uma projeção que inicia à noite, depois inicia uma pintura primeiro com rolo, com tinta mesmo, e aí o acabamento é feito com spray. Então aquela ideia que a gente tem só do spray, ela é a última etapa e a mais detalhada, né? No final do século XIX, a gente tinha algumas revoluções pelo Brasil contrárias à República. E aqui aconteceu uma revolução chamada federalista. Para resumir a história, aqui no Palácio funcionou uma espécie de governo provisório. Houve uma revolução, foi atacado, cravejado de balas, e a partir do controle dessa revolução, o Palácio é reformado, ganha essa cara bonitona neoclássica hoje, e assume, meses depois, o novo governador, o Estilo Luiz, que manda para a Assembleia Legislativa um projeto de lei mudando o nome da cidade, que era Desterro, né, desde o início do século XIX, para Florianópolis. Mas como essa revolução para a gente foi muito dolorida, entre outras pessoas morreram heróis da Guerra do Paraguai, quase 200 pessoas foram ou enforcadas ou fuziladas, Florianópolis para a gente é castigo. Então, 2 coisas a gente junta aqui. Primeiro, a gente não gosta de florianopolitano, a gente prefere ser chamado então de manezinho. Como a gente está mostrando a arte urbana e os murais, bem ao lado, vocês já podem olhar ali, nós temos o Cruz de Souza. O João da Cruz de Souza é também um manezinho, mas o João da Cruz de Souza provavelmente nunca nem entrou aqui. E olha que interessante, né? A gente tem de um lado o prédio que já foi a sede do governo do estado, ou seja, uma força política, econômica, né, num prédio suntuoso, e de repente aparece a arte urbana como contraste, que diz, olha, a nossa cidade tem outras visões. Ter a maior obra de arte no centro da cidade, 900 metros quadrados, com uma figura negra num estado e numa cidade que são predominantemente brancos,
dão um sinal de que a cidade é mais plural. O João era um abolicionista, lutava contra a escravidão e dizia, na época, no final do século XIX, chega de escravidão, nós temos que lutar contra isso. Nós temos símbolos importantes e temos que valorizar o maior poeta simbolista do Brasil, conhecido como Cisne Negro, por isso a gente tem o cisne ali também feito pelo Rodrigo Riso, artista de São Paulo, que vive já há muitos anos aqui em Floripa. E no nosso circuito de painéis da arte urbana, nós temos aqui ao fundo mais um painel Natureza do Desterro. O Rodrigo vai explicar para a gente a descrição desse painel. Aí tem 18 elementos da nossa fauna e flora. Quando o Rodrigo Riso faz esse mural, justamente no meio da pandemia, ele diz o seguinte, olha, nós estamos no meio do caminho, entre a Praça 15 e a Ponte, 2 símbolos. A gente precisa parar no meio dessa pandemia e olhar não para tudo que está cinza, mas para o que importa. A natureza vai nos indicar o caminho. Por isso, tantos elementos de fauna e flora na Natureza do Desterro, o nome antigo da cidade. E para que o condomínio tenha um mural desses, é preciso que o síndico tenha autorização de uma assembleia e também dos órgãos públicos municipais, além de ter de contar com o apoio da iniciativa privada e até de leis de incentivo. E por aqui a gente encerra esse circuito com o fabuloso, espetacular Rodrigo. Se você vier a Florianópolis, não deixe de contatar o Rodrigo e venha conhecer Florianópolis da forma correta e divertida. Um outro prédio com uma arquitetura icônica na cidade de Florianópolis é o prédio onde fica o Hotel Fayal Prime Suites. Vou mostrar para vocês esse incrível prédio e as suas linhas arquitetônicas. Fundado em 1979 com um projeto único no centro da capital, o Hotel Boutique proporciona um encontro harmônico do clássico com o contemporâneo. A construção, muito bem conservada, tanto na sua parte externa quanto interna, proporciona conforto e requinte visual para quem chega ao hotel. No seu interior, constatamos uma estrutura moderna e completa, com espaços versáteis para atender qualquer tipo de público. Nessas andanças em Florianópolis, nós encontramos aqui com a arquiteta Maria Aparecida Cury Figueiredo e transitando por esses prédios modernistas aqui que a Maria Aparecida está mostrando para nós, olha só quem nós ganhamos aqui para fazer esse trio, que é a Ângela do Jornal dos Condomínios, então ela vai acompanhar a gente nesse tour, olhando também essa arquitetura moderna de Florianópolis. Dentro desse conceito de arquitetura moderna está o Seiza Center, um condomínio comercial no centro de Florianópolis com 330 salas, 33 lojas e 230 vagas de garagem, inaugurado em 1978. O projeto foi desenhado em S. E, embora lembre muito o edifício Copan de São Paulo, o formato se deu em razão de problemas com a negociação dos terrenos, que obrigou o escritório a projetar naquele formato. Quase 10 mil pessoas circulam pelos seus 19.800 metros quadrados de área construída. E depois de visitar tantos prédios, chegou um dos momentos mais esperados do programa, onde os moradores e muitos turistas da localidade se encontram para serem conectados pela mesma cultura local, a gastronomia. Um dos restaurantes mais famosos do Brasil, o Rosso Restaurante. E aqui nós vamos conversar com o chefe Alisson Miller, conhecido aqui como Rei do Polvo. Conta pra gente então qual a quantidade de polvo que sai aqui do restaurante por semana, por mês? A gente cozinha em torno de 1 tonelada por semana. 1 tonelada por semana? E que, com uma perda de mais de 70%, a gente vende em torno de 300 quilos. O Rosso hoje já tem 12 anos, né? É um restaurante de referência, realmente é um restaurante com especialidade em pratos com polvo, por isso que foi dado esse nome à revista Forbes e outras tantas revistas que chamam o Rosso de o Rei do Polvo. A gente vende muito polvo. E depois eu tive o Artusi em 2014, depois a gente teve o Caraban, o Alice Classic Burger e por último o El Senhor agora que a gente abriu faz um ano. Então dentro dessas inúmeras casas aí, são 5 no total, 5. Não é?
Quais são as especialidades de cada uma delas? Eu sempre digo para meus clientes, né, que o carinho é sempre o mesmo, né, mas os cardápios são diferentes. O Rosso é um restaurante de cozinha regional, com uma pegada muito criativa em frutos do mar. O polvo é a especialidade, né, no nosso primeiro restaurante. Mas temos aqui peixe na crosta, é uma cozinha criativa com toque regional aqui no Rosso. Aí nós temos o Artusi, nosso italiano de cozinha contemporânea, onde a gente tem massas frescas, a especialidade lá é o nhoque, um ambiente muito sofisticado, sempre bom fazer reserva, porque está sempre muito cheio. Nós temos o Alice Classic Burger, a nossa hamburgueria, onde a gente faz tudo na casa lá, pãozinho é feito na casa, o ketchup é feito na casa, a maionese é feita na casa, carne fresca, funde o queijo na casa, batata frita é feita na casa, e também, graças a Deus, é um sucesso. Nós temos o Karaban, que é o nosso restaurante de cozinha japonesa quente, né? Uma pegada bem descontraída, que tem fried rice, caranguejos, baôs, aqueles pãozinhos no vapor com barriga de porco, yakisoba. E por último, e não menos importante, é o Senhor, assador de brasa, um restaurante de cozinha espanhola e portuguesa, onde o foco é um forno de brasa, de carvão, com muitos frutos do mar na brasa, também carne na brasa, os arrozes espanhóis, os arrozes portugueses, bacalhau, enfim. E tá aqui em Florianópolis, poder cozinhar para essa turma, para essa ilha maravilhosa, para os turistas que vêm para cá, é um prazer que eu tenho. Como nós estamos aqui no Rosso, rei do polvo, eu não poderia fazer outra coisa senão experimentar. Que tal, chefe? A gente já pediu um polvo desse? Já pedimos, tu vai comer o polvo a rosso, um clássico aqui da casa, o prato mais pedido da casa. É um polvo que ele é muito macio, depois ele é grelhado, ele tem uma crostinha nele grelhado. Vai um molho japonês nele, um tare, acompanha um purê de mandioquinha, feito na casa também, bem especial. E além disso a gente vem sempre por ser uma cozinha regional, pirão de peixe, feito aqui na casa, e um arrozinho de amêndoas de coalho porão. E com esse vinho, vinhozinho branco português, né, para acompanhar. Harmoniza perfeitamente. Então vamos lá, vamos experimentar esse polvo, gente. Bem interessante, viu? Muito bom mesmo. Estamos com Odilei, da Porter Group, e que é responsável por uma solução que é da portaria remota. Muita gente tem alguns receios em relação, primeiro, à demissão de funcionários orgânicos, né? Segundo, as questões de correspondências, como é que ficariam as correspondências que chegam no condomínio. Odilei, o que, afinal, é a portaria remota e como funciona? A portaria remota nada mais é que tirar o porteiro do local onde ele está e colocar dentro de uma central de atendimento. Ali ele tá realmente sendo supervisionado, 24 horas por dia, auditado, todo o vídeo, o áudio é gravado e o morador, tanto o morador quanto o síndico, tem uma rastreabilidade das informações. E fala pra gente, então, como é que você operacionaliza, como é que chega isso no condomínio, do começo de A a Z pra gente... Boa. Então, o primeiro passo quando você vai querer portaria remota, o que é importante? Você chamar uma empresa lá no teu condomínio, você síndico, onde que ele vai apresentar, ele vai bater algumas fotos primeiro, e ele vai fazer uma análise de risco lá no teu condomínio. Então ele vai pegar várias informações e ele vai te devolver um projeto. Se você, síndico, eu sempre falo cair no coração, né? Se cair no teu coração, você leva isso pro teu conselho. Junto com o conselho, é feita uma nova apresentação e aí sim eu aconselho fazer um tour. Então tá o síndico, tá os conselheiros e tá o consultor da empresa de portaria remota. Vamos fazer um tour em alguns condomínios já funcionando, Márcio. Depois disso, fez todas as visitas, eu tenho certeza que aí a comissão, o conselho, junto com o síndico, já vão tomar decisão qual que é a empresa que eles escolheram. Em relação à quantidade de unidades, a portaria remota, ela é indicada para qualquer tipo de condomínio, qualquer tipo de tamanho, como é que é? Para nós não tem limite. Como assim para nós não tem limite? Não, nós temos condomínios, Márcio, de 450 unidades, 520 unidades, 340 unidades, como o hardware é próprio nosso, o software é próprio nosso, e você vai acompanhar daqui a pouquinho o atendimento, como funciona, você vai ver que é tudo integrado. Então para nós não temos limite, não. Então aqui é o primeiro passo, a gente chega, é o interfone, é o porteiro eletrônico. Porteiro eletrônico, remoto. Exatamente, é onde vai entrar em contato com a central de atendimento da Porter. Muito bem, então vamos tocar aqui. Eu que não tenho a tag, né, um QR Code. Eu tenho que tocar aqui. Portaria, boa tarde. Boa tarde, meu nome é Márcio, eu vim falar com o senhor Gilmar do 1001. O senhor é visitante ou prestador de serviço, senhor Márcio? Eu sou visitante. Ok, é 1001, né? 1001. Só um momento, por favor. Pois não?
Então ele vai fazer... O contato com o apartamento primeiro. Aí como ninguém vai ok. atender, ele vai ligar para mim, para o meu celular, para autorizar a tua entrada. Alô? Ah, eu estou aguardando a visita dele. Pode deixar entrar, tá? Obrigado também. Tchau, tchau. Senhor, Pois não? foi autorizada a sua entrada. Tenha uma boa tarde após o teste. A gente entrou pelo atendente à distância. Isso. O porteiro à distância. Isso. Mas nós temos então mais uma outra forma, Temos que que é a tag. a tag. Que cada Essa é a tag. morador tem uma, com seu cadastro, seu CPF, ok? Se eu abrir ali, eles vão ter um relatório depois. Se Quem se entrou, precisar. que horas entrou. Isso, exatamente. Exatamente. E nós isso. temos também Temos um também outro recurso que é o QR Code, é isso? um aplicativo que eles disponibilizam. Eu passando ali, a porta vai abrir. Que aí o senhor pode encaminhar para os seus visitantes. Que eu Por posso- exemplo, para mim o senhor poderia ter me encaminhado Poderia. para eu entrar sem precisar ter acesso à portaria remota. Exatamente. Ao porteiro remoto. Tu ias acessar e entrar e liberar Todos a tua os entrada. convidados, funcionários, prestador de serviço, o senhor pode mandar isso para adiantar. Sempre num período. Eu determino o período e o dia. Sim. Ah, eu quero que tu entre às 16 horas. Se tu chegar 15 para as 16, tu não vai conseguir entrar, ele está negado. Tá? Ele só vai liberar a partir do horário que eu determinei. Então, gente, aqui nós vamos conhecer a terceira etapa daquele processo da portaria remota. Nós já vimos como nasceu essa portaria remota, como é que ela funciona. Fomos no condomínio, falamos lá também com o síndico para entender como é que é na prática. Agora, nós vamos ver aqui quem é que atende do outro lado e o que é que ele enxerga, na verdade, quando alguém toca, alguém aperta o botãozinho do interfone. Eu estou aqui com a Larissa e é a Larissa que vai nos ajudar a entender isso. Aqui é onde tudo acontece. O cliente chega na portaria, aciona o telefone, nosso atendente está pronto para atender a chamada, onde ele possui todas as informações, né, de acordo com o condomínio. Agora mesmo ela está fazendo um atendimento, onde ela possui as imagens do condomínio, o mapa do condomínio, para que ela tenha uma autonomia, né, e coloque todos os visitantes, prestadores de serviço de forma segura dentro do condomínio. Com apenas um clique, ela faz a liberação das portas após a autorização do morador. Por exemplo, está tendo uma festa, ela foi convidada para a festa, ela quer ir no salão de festa. Como é que funciona isso, sendo que não tem ninguém para orientar ou para direcionar a pessoa lá? Certo. Todo atendimento ela tem todas as instruções, né, de norma do condomínio, e se tratando dessa lista de festa, ela primeiro pega a autorização com o morador e ela consegue fazer essa orientação de chegar até o salão de festa com um mapa, né? Nosso sistema possui um aplicativo com mapa onde direciona o operador, né, a fazer a orientação para esse visitante chegar com segurança. Depois de mostrar essa solução para as portarias de condomínios, eu fui conhecer um incrível projeto que nasceu na década de 80 com a missão de promover a recuperação das tartarugas marinhas através do desenvolvimento de ações de pesquisa, conservação e inclusão social. E no caminho para a Barra da Lagoa, não teria como não apreciar a beleza do Parque Natural da Lagoa da Conceição e as maravilhosas dunas da Joaquina. A gente vai mostrar aqui para vocês como é que é esse projeto, de onde nasceu a ideia, quantos projetos desses tem ao redor do Brasil, né? O projeto Tamar é um projeto de conservação focado nas espécies de tartarugas marinhas, né? Hoje a gente tem 5 espécies no Brasil e todas são ameaçadas de extinção. Hoje a gente tem 23 bases em todo o Brasil e 6 centros de visitantes como esse que vocês vão conhecer hoje. Essas réplicas, né, são todas em tamanho real, né? Essa daqui que está bem na nossa frente é a tartaruga de couro, é a maior espécie que tem no mundo. Aquela é a tartaruga cabeçuda, a gente tem uma aqui com mais ou menos 100 quilos também, né? A tartaruga verde é a mais comum aqui no Brasil. A tartaruga de pente é uma espécie que é criticamente ameaçada de extinção. Se costumava muito antigamente matar esse animal para tirar o casco dela para fazer pente, fazer joias, né? Sempre com o casco dela. E a tartaruga oliva, que é a menorzinha de todas. E aí as tartarugas, elas estão aqui para educação, para conscientização, né? Essa está com a gente desde filhotinho, né? Elas vêm para cá pequenininhas. E é uma tartaruga oliva, ela está com 17 anos mais ou menos. E hoje é o dia do banho, né? Toda segunda-feira a gente esvazia a piscina
limpa o tanque, limpa a tartaruga e depois enche. Então agora está enchendo, daqui uma meia horinha ela já está no fundo da água de novo. E essas aqui elas ficam com a gente a vida toda, né? São acostumadas desde pequenininha conosco, então elas ficam o tempo inteiro aqui com a gente. Além do centro de visitantes, a gente tem um centro de reabilitação aqui. Então todas as tartarugas marinhas que chegam machucadas no estado de Santa Catarina, elas vêm para cá para tratamento. E a gente trata e depois libera elas no mar. Essa é a tartaruga verde. Dá pra ver que de verde ela não tem nada, né? É por conta da alimentação dela, ela prefere se alimentar de algas marinhas. Então ela tem a gordura dela tem tons esverdeados, por isso o nome tartaruga verde. Essa espécie ela é a mais comum de encontrar no nosso litoral e aqui no sul a gente encontra elas pequenininhas, bem menores que essa, com 30 centímetros, 40, né? E aí ela interage muito com a pesca artesanal, os pescadores estão pescando próximo do costão e acabam pegando na rede. Então a gente tem um trabalho aqui, a base é na Barra da Lagoa, porque a Barra é a maior comunidade pesqueira de Florianópolis. E a ideia é trabalhar em parceria com os pescadores. Então a gente trabalha em parceria com o Instituto Federal de Santa Catarina e com a Marinha também. A gente dá um módulo de tartaruga marinha dentro do curso de formação de pescadores. Então é um momento bem legal da gente conseguir se inserir na comunidade pesqueira também, né? E sem a parceria deles, muita informação a gente não teria. Eles que estão todo dia no mar, né? Então é bem legal essa parceria com eles. E a pesca é a principal ameaça para as tartarugas marinhas hoje, né? Então com essa parceria a gente consegue diminuir o impacto também. Porque às vezes o pescador não quer capturar a tartaruga, mas acaba capturando, né? Então a gente tem que fazer esse trabalho de conscientização. Isso aqui é muito importante, né? Porque o lixo acaba sufocando, acaba matando muito desses animais, né? A principal ameaça para elas é a pesca, como eu falei agora, né? Mas em segundo lugar vem o lixo, né? E um problema bem sério que a gente encontra muito são plásticos, né? Então a gente fala muito que o problema é o plástico, mas é o plástico de uso único, né? Aquele copinho de plástico que a gente toma um café, joga fora, pega outro, toma e joga fora, né? Então muitas tartarugas, o que acontece com elas? A tartaruga verde, por exemplo, ela se alimenta de algas. Muitas vezes o lixo está preso naquelas algas, ela come o lixo, come esses plásticos e o plástico acaba matando elas depois. Então isso aqui, gente, olha, é muito importante vocês se aterem a isso, né? Quando for pegar uma garrafa PET ou alguma coisa, o que dá para reutilizar, reutiliza em vez de logo descartar, ou se descartar, faz aquele descarte consciente. O Tamar ele é uma fundação, né? Todo o dinheiro que entra ele é revertido para ações de pesquisa e conservação. A gente se mantém hoje com alguns apoios pontuais, mas principalmente pela bilheteria e pela loja do centro de visitantes. Então o pessoal vem aqui às vezes, eu quero ver tartaruga, as meninas monitoras já pegam para fazer uma conscientização, mas só de ter entrado aqui já está ajudando na conservação das tartarugas, né? Como eu falei, são 23 bases de pesquisa e 6 centros de visitantes, né? Toda a renda que entra aqui ela é distribuída por todo o Brasil para fazer esse trabalho de pesquisa e de conservação. E como eu, você e todos nós podemos ajudar a Fundação Projeto Tamar a continuar com o seu trabalho? É comprando os produtos Tamar, conhecendo centros de visitantes como este de Barra da Lagoa, em Florianópolis, e outros espalhados pelo país. E o mais importante, gente, exercendo a nossa consciência ambiental, ajudando a proteger o planeta. E com as imagens da figueira mais velha do Brasil, na Praça 15 de Novembro, no centro de Florianópolis, finalizamos mais um episódio do programa Condomínios pelo Mundo. Inscreva-se em nosso canal, curta esse vídeo e ative o sininho para receber outras novidades. Acompanhe também as novidades semanais em nossas redes sociais.